Olá, querido aluno, essa é a nossa última competência da nossa disciplina de Economia Internacional. Nós vamos ver balanço de pagamentos, que nada mais é do que o registro de todas as transações ocorridas entre os países, tá? Da mesma forma que uma empresa ela faz o registro contábil de todas as suas entradas e saídas, as nações também registram isso entre as transações entre as fronteiras, tá? Então, nós vamos analisar a partir de agora uma tabela, tá? Essa tabela ela vai mostrar todas as contas do balanço de pagamentos. Nós vamos mostrar através dela todas essas contas. Então vejamos, da mesma forma que qualquer empresa tem o seu balanço, um país também deve ter o seu. E esse registro de transações internacionais do país com o resto do mundo é chamado em economia de balanço de pagamentos. As contas também funcionam como um balanço normal, com o método das partidas dobradas. Vocês já ouviram falar disso? Ou seja, onde para todo crédito há um débito no mesmo valor. É desta forma que se registra entradas e saídas no balanço de pagamentos, qualquer que seja ele. Tá? Essa tabela aí mostra como é o método das partidas dobradas, que é débito e crédito. E aí, vamos então agora passar para o conceito. Vejam, o conceito de balanço propriamente dito nada mais é do que o resumo contábil das transações econômicas do país com o resto do mundo. Ou seja, tudo que entra e sai do país é registrado no nosso balanço de pagamentos. No Brasil, desde 2001, quem faz esse levantamento e registro é o Banco Central do Brasil. Como já mencionamos, as contas serão creditadas e debitadas de acordo com o método das partidas dobradas. O importante saber é que toda entrada de divisas chamamos de moeda estrangeira, tá? Entrará numa conta do balanço de pagamentos e receberá o valor positivo. E toda vez que compramos algo lá fora do país ou precisamos fazer pagamentos e doações, ocorre a saída de divisas do país. Estas contas serão registradas em débito com sinal negativo. Vamos a alguns exemplos para que fique bem claro, né, para nós essa questão. Sempre que exportamos, enviamos mercadorias para fora do país. Quando o nosso cliente estrangeiro recebe a mercadoria, ele envia as divisas, o dinheiro como pagamento pela compra. Esse dinheiro é sempre colocado na entrada com um sinal positivo, correto? Sempre que recebemos doações do resto do mundo por algum motivo, para algumas instituições de caridade, por exemplo, quando algum país resolve transferir parte da renda para as doações, e nesse caso não exige contrapartida, entram também com um sinal positivo. Sempre que recebemos empréstimos, também a conta é creditada e quando vendemos ativos na Bolsa de Valores, essa conta também será creditada e entrará com um sinal positivo. E a saída de divisas? Quando essas contas são debitadas e receberá sinal negativo? Sempre que falamos em importações, nós estaremos comprando mercadorias fora do país. Na medida que as mercadorias vão chegando aqui no Brasil, vão saindo as divisas para pagar essas compras. E essa transação é registrada na conta de saída com um sinal negativo. Da mesma forma que se fizermos pagamentos de doações, pagamentos de empréstimos e compra de ativos, certo? O importante agora é entender bem a estrutura de um balanço de pagamentos, como funciona, onde estão as contas, onde são feitos os registros. Pela tabela resumida do balanço de pagamentos que vocês podem ver, podemos perceber duas grandes categorias de contas, onde estão inseridas as diversas subcontas e siglas. Vamos chamar de siglas, tá certo? Ao final, falaremos de erros e omissões, que é uma outra conta de acerto e do resultado de balanço de pagamentos. A primeira conta é onde se faz o registro físico, ou seja, o registro das compras palpáveis, das compras materiais. São as transações correntes. Nós chamamos de conta 1. Para poder destacar, distinguir. A outra é a conta capital e financeira, nós chamamos de conta 2.
Na verdade, existem diversas siglas dentro dessas duas grandes contas. Vamos analisar agora a primeira grande conta, que são as transações correntes. Essa tabela, ela está com as grandes contas que já mencionamos e algumas das principais siglas, porque a completa contempla diversas siglas dentro dessas subcontas. São muitas de verdade, que nem daria para colocá-las aqui inteiramente no monitor. Tá certo? Então vamos ver apenas essas que vamos demonstrar. Se vocês quiserem, poderão ver depois uma tabela realmente completa, se quiserem se aprofundar no assunto. Vamos explicar agora cada uma dessas principais, tá? A conta de transações correntes, ela é formada pela balança comercial, que chamamos de conta agora 1.1, né? Ela está abaixo da conta 1. A conta serviços e rendas 1.2. Separei as duas para podermos entender melhor de que contas ela é formada. E as transferências unilaterais correntes, que é a conta 1.3. Iremos estudar agora cada uma dessas três contas. Não esqueça que elas formam a conta de transações correntes, ok? Então, quando se exporta ou importa alguma mercadoria, esse registro entra na conta da balança comercial. Conforme já mencionamos, quando um país exporta, ele está vendendo algum bem ou serviço a outro país e está sendo pago por essa venda. Desta forma, o registro é feito positivamente na balança comercial e, portanto, também no balanço de pagamentos. Representa uma entrada de divisas, de moedas estrangeiras, não é? Na contabilidade de nosso país. Do contrário, quando o país importa, trazendo, né, mercadorias, ele traz mercadorias, ele está comprando essas mercadorias em outro país, portanto terá que pagar essa transação, fazendo com que a conta balança de pagamentos da grande conta transações correntes seja debitada. Entra, portanto, com um sinal negativo. Assim, a balança comercial é o resultado líquido dessas transações de exportações menos importações. Matematicamente falando, podemos dizer que balança comercial, representada pelas letras B, C, X é a exportação da balança e M a importação, tá? Dizemos que ocorreu um superávit na balança comercial quando o valor das exportações for maior que o valor das importações. Como a exportação refere-se a uma entrada de divisas e as importações a saída de divisas, quando a exportação é maior que a importação, dizemos que o resultado líquido é positivo, ou seja, superavitário. Tá? E que ocorre um déficit na balança comercial quando as importações forem maiores que as exportações. Então, por que déficit? Porque o valor da saída de divisas das importações é maior que as exportações, isto é, maior que a venda de mercadorias fora do país. Vamos agora à conta serviços. Ela registra toda a compra ou venda dos serviços que as empresas prestam, isso entre os países, tá? Está nessa conta, então, todo o gasto realizado com viagens ao ou do exterior, isto é, de pessoas vindas do exterior ou de pessoas que irão viajar ao exterior. São gastos de pessoas daqui em viagens ao exterior e de não residentes em viagem para cá. Registro de transportes é outra sigla, fretes de cargas ou transporte de pessoas, registro de gastos de pessoas que não moram aqui com a utilização de equipamentos nacionais e registro dos gastos de pessoas daqui com a movimentação de pessoas ou equipamentos estrangeiros, certo? Tem também o registro de seguros relativos à movimentação de pessoas e cargas, são os seguros de viagens internacionais contratados em outro país, quando você viaja para o exterior, sua bagagem, etc., você tem que assegurar. Quem nunca viajou para outro país precisa saber que deve fazer um seguro viagem, não é? Porque se houver algum problema lá fora, como por exemplo, se ficarem doentes ou se extraviar malas, etc., você terá uma cobertura. Em outros países é diferente do nosso. Há países que não têm hospitais públicos para estrangeiros, não é? Você precisa ser cidadão para poder ter o direito de usufruir desse benefício. Bem, existem muitas outras operações relacionadas à negociação de serviços entre os países, que são registradas nessa conta serviços. Tem aluguel de equipamentos,
fretes, etc. Concluímos então que existe também a compra, que é a importação, e venda, que é a exportação, né, dos serviços, quando temos também um resultado líquido dessas transações, onde o resultado líquido da balança de serviços é igual às exportações de serviços menos as importações. Na conta rendas, já é outra conta, registram-se os salários pagos, os lucros de empresas multinacionais. Estas empresas, elas enviam seus lucros para os seus países de origem e as empresas nacionais que operam fora do Brasil enviam para cá os seus lucros. Tem também os juros nessa conta de empréstimos. Todo empréstimo que se toma em outro país, os juros também são registrados nesta conta. Tanto os juros de empréstimos tomados ou cedidos a outros países. Cuidado para não se atrapalharem, tá? Agora é a última conta da conta transações correntes, dessa primeira grande conta. São as transações unilaterais correntes. Esse é um registro de via de mão única, ou seja, não há contrapartida do país que recebeu. Esse registro parte de um só lado. São as doações, os donativos para países que passaram por catástrofes, não é? Por exemplo, ficaram países arrasados. Então, esses países enviam remessas de ajuda e entra por essa conta. Concluído o estudo da conta transações correntes, né, dessa grande conta, vamos agora à segunda grande conta, que é a conta capital e financeira. Nessa conta são registrados bens não financeiros, são representados por marcas e patentes. Aí você pode me perguntar o que quer dizer isso, né? Se uma empresa deseja usar aqui no Brasil uma marca internacional, uma marca de outro país, ela deve registrar na conta capital essa aquisição, tá certo? Na conta financeira já são registrados tudo que está relacionado a investimentos ou reinvestimentos produtivos, ou seja, sempre que uma empresa de outro país deseja investir em algo aqui no Brasil, essa empresa internacional remete o dinheiro para uma empresa sua aqui ou reinveste aqui os seus lucros na sua própria empresa mesmo. Podem reinvestir também em uma nova unidade, isso varia muito. Na conta erro e omissões, que é nossa última conta, registra-se as divergências entre fluxos de entradas e saídas de recursos e as variações nos estoques de reservas cambiais do país. Há um exemplo bem claro que nós deixamos no seu caderno de estudos, mas basicamente essa conta ela é usada para fazer acertos no balanço de pagamentos. Registra aquela variação das reservas que não foi explicada por nenhuma outra conta, ou seja, ela não se encaixou em nenhuma outra conta. Por fim, o balanço de pagamentos tem um resultado que pode ser superávit, pode ter um resultado superavitário ou deficitário. Ou seja, se as entradas de capital estrangeiro for maior do que as saídas de capitais, a saída do capital, não é? Dizemos que houve um superávit. Se as saídas forem maiores, disse que houve um déficit. Esta nova tabela que eu coloquei agora para vocês, tem também no caderno de estudos, tá? Ela é mais atualizada, é a mais atualizada do Banco Central. Percebam que houve um déficit no balanço comercial no ano de 2013. Observe que tivemos um saldo negativo na grande conta de transações correntes nesse mesmo ano de 2013, infelizmente de 81.227.000, tá? Veja também que temos saldos negativos na conta serviços e rendas nos 3 anos mencionados. Provavelmente gerou um impacto negativo da conta de transações correntes e, por conseguinte, no balanço final, né? Mas existem, gente, muitas outras siglas, muitos detalhes que não comentamos para não confundir. Se você for analisar mesmo o balanço de pagamentos, terá que estudar diversas contas que aqui foram omitidas, porque esse assunto realmente merece especial atenção. Se vocês quiserem depois, como falei já, se aprofundarem, essa competência, ela objetiva apenas mostrar de uma forma geral, ela não iria se aprofundar no balanço de pagamentos. Gente, vejam só, essas siglas, como eu falei, são diversas siglas no balanço de pagamento. Se vocês quiserem realmente se aprofundar, terão que entrar lá no site do Banco Central, pegar uma tabela completa, tá, para analisar sigla por sigla dentro de cada uma dessas contas, tá certo?
Os gastos dos brasileiros, por exemplo, nessa sigla de viagens internacionais, pode ser um dos grandes motivos dos déficits que ocorrem, não é? Esse é um grande problema no nosso país, a questão das viagens internacionais, ou seja, o que os turistas deixam de gastar aqui, gastam lá fora. Então fica como uma saída no balanço de pagamentos e registra e muitas vezes dá um resultado de déficit. Bem, meu caro companheiro de jornada, eu deixo aqui o meu abraço fraterno e carinhoso para vocês, dizendo que contem comigo. Eu espero que você tenha aprendido algo destas belíssimas lições de economia. Então fica aqui para você uma frase para reflexão, para nós reflexionarmos sobre isso. É de um filósofo francês, é psicanalista também, chamado Jacques Lacan. Eu posso saber tudo o que disse, mas nunca posso saber o que o outro escutou. Então, reflita sobre essa frase. A partir de agora, estarei sempre com vocês no AVA, sempre com você no AVA. E contem comigo até que vocês concluam essa disciplina. Eu vou esperar muito ansiosa que vocês tenham êxito, tá bom? Um tchau muito carinhoso para vocês.